Olha aqui. Vamos falar um pouquinho. Parece até jocoso, mas faz parte da estupidez e da brutalidade desses tempos. Vai lá. 8. Uma comissão da Câmara e outra do Senado aprovaram ainda ontem convites para ouvir o ministro da Educação, Camilo Santana, sobre questões que abordaram o agronegócio no primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Os requerimentos foram aprovados nos colegiados de Educação na Câmara e de Agricultura no Senado após uma mobilização da bancada do agro no Congresso. Inicialmente, todos os pedidos analisados eram de convocação, ou seja, quando o ministro é obrigado a comparecer, mas foram convertidos em convites, portanto a presença é opcional. No colegiado da Câmara, a expectativa é que Camilo seja ouvido no próximo dia 22, em audiência conjunta com as comissões de Agricultura e Fiscalização e Controle da Casa. Ainda não há previsão de quando ocorrerá a sessão na Comissão de Agricultura do Senado. Os convites foram aprovados 2 dias após a Frente Parlamentar da Agropecuária pedir explicações ao governo federal sobre 3 questões da primeira parte do Enem, como nós já falamos aqui, não é da coisa. Na avaliação da bancada ruralista, as questões discriminam o setor agropecuário brasileiro. Olha aqui. Só que acontece o seguinte, né? Primeiro que não são as questões. Uma questão. O frente... Outro dia, aliás, eu falei 2 vezes Federação Parlamentar da Agricultura. Me deu um ódio depois, Valio Berni, porque foi a segunda vez que eu cometi esse erro. Né? Cabeçudo. Quando vocês perceberem isso, vocês têm que falar, ô cabeção! Cabeção! Não é federação, é frente. Eu até pedi para tirar, falei, mãe, nossa, mas eu fiquei alucinado. Frente. Sempre com a Federação Parlamentar da Agricultura, frente. E a Larissa está obrigada a falar, cabeção! Imagina isso, né? Tem que falar. Até porque é verdade. Ai, cabeção mesmo. Então, você não sabe para encontrar boi na 63, 62, é difícil. Sabia que os vendedores, eles mandam a pergunta, juro por Deus, eu tenho aqui a prova. O número é esse mesmo? Digo, por que não seria? Muito cérebro aqui, muito miolo, para brigar, pensa que é fácil. Né? O Frente Parlamentar da Agricultura tem de aprender a ler. Um dos textos para interpretação, texto ruim, de fato é muito crítico ao agronegócio, mas é só para interpretação. O que está querendo dizer aqui? Não doutrina ninguém. O segundo texto que vocês apontam, eu não sei se vocês perceberam, mas é favorável ao agro. Está dizendo que sim, a soja tem desmatado um pouco a Amazônia, mas não é o único problema, não. E eu tenho 2 coisas a dizer a vocês. De fato, tem soja desmatando a Amazônia, mas não é o único problema, não. E a terceira questão com a qual vocês invocaram não tem nada a ver com vocês. E o texto apresentava 2 pontos de vista. Sobre a colonização de Marte. O que é que vocês têm a ver com a colonização de Marte? Um texto dizendo que isso tudo é muito bom porque o avanço dessa indústria espacial e tal traz um monte de benefícios para o conjunto da população. O que é verdade, eu concordo com essa afirmação. A internet originalmente é tecnologia militar. E depois tem um quadrinho que era um índio no tablet dizendo para os marcianos, não cai no papo deles, não. Porque vocês discordam que tenha havido, na prática, extermínio de indígenas no Brasil? Ou em qualquer lugar do mundo? Onde quer que os europeus tenham chegado e houvesse povos originais? O que é? Vocês querem recontar a história da humanidade também? Os grandes pensadores? Quem foi o energúmeno que botou essas 2 questões junto com a outra? Quer aula de interpretação de texto? Quer que eu te dê aula de interpretação de texto? É caro. É caro. Porque gente cabeçuda fica difícil. Cabeçuda num outro sentido, não neste sentido.
né? Agora, o que é fabuloso é que as questões não foram feitas pelo governo do PT. A maioria da questão do Enem, quando é que elas foram feitas? Hein? Quando o Voglio Bene? Foi o Voglio Bene agora? Sim, o Voglio Bene. Isso. Durante o governo Bolsonaro, 86% dessas questões do primeiro dia de provas do Enem, dados apresentados ontem pelo presidente do INEP, Manuel Palacios, na Câmara dos Deputados. Ele foi chamado à Comissão de Educação da Casa para falar sobre o exame, que foi alvo de ataques, e apontou que na prova de linguagens, 43 das 45 perguntas foram feitas entre 2019 e 2021, período no qual Bolsonaro era presidente. Na parte de ciências humanas, que foi aquela que causou a maior polêmica, 39 das 50 questões são relativas a produções do período, foram criadas, foram elaboradas durante o governo Bolsonaro. Os estudantes só fazem 45 questões também nessa prova, mas aparecem 50 porque no ato da inscrição o aluno escolhe entre as 5 perguntas de inglês ou 5 questões de espanhol. Agora, vocês querem ver o que aliás, já saber essas questões em particular, se foram daquele tempo, de agora, enfim, mas o problema é o seguinte, o INEP faz o que ele quer. Eu não interferi no INEP. Eu tentei interferir, eu não consegui, pô. Só consegui tirar as questões da ditadura. Que não era ditadura, né? Como todo mundo. É Larissa que vive falando, rei, não era ditadura. Né? Rei não. Falando, ô Bo, não era ditadura. Ó. Agora, quer ver o que é boçalidade? Não, tira. Boçalidade, originalmente, o vocábulo não cabe. Quer ver o que é estupidez? Esse é o mesmo cara que inventou que o STF tinha posto fim ao direito de propriedade. Ele não entendeu o que o STF julgou, lançou uma fake news e o troço prosperou. E também aquele que acha que QI de macaco é superior ao de africano. E que diz que o fato do Lula ter ganhado a eleição no Brasil é porque o QI do brasileiro é baixo. Que é claro que se ele tivesse QI alto, votava em mim, pô, no intelectual. O que foi que o Gaia falou? Vai lá. O deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, falou ontem que a filha dele, de 17 anos, vai sofrer punição caso obtenha resultados positivos no Exame Nacional do Ensino Médio. A declaração foi dada durante a sessão da Comissão de Educação na Câmara, que recebeu o presidente do INEP. Gayer, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, faz parte do grupo de parlamentares da oposição que tem reclamado de questões que consideraram ideológicas na prova. Vamos acompanhar o que ele disse. Eu falei para minha filha de 17 anos que fez essa porcaria aqui no domingo, que se ela tiver tirado uma nota boa disso daqui, ela vai sofrer punição. Porque se uma pessoa que tira uma nota boa nisso aqui, uma pessoa que se sai bem nessa abominação, já não é mais um indivíduo. É um avatar ideológico. É uma pessoa que nunca vai alcançar os seus reais potenciais, nunca vai conseguir pensar por conta própria, mas talvez um dia vire um parlamentar para sentar aqui na educação para defender as abominações que a esquerda defende. Obrigado, presidente. O senhor não deve ter noção do tamanho da sua ignorância, obviamente. Primeiro que é claro que ele está fazendo firula, porque senão eu me obrigaria a dizer aqui que eu tenho pena da filha dele. Aliás, não faça a jovem passar vergonha, porque né, tem um monte de gente que sabe que ela é sua filha. Não faça ela passar vergonha. Um conselho. Aí de pai para pai. Você nem sabe do que você está falando. Mas gente que acha que macaco tem QI superior. Primeiro, gente que acha que macaco tem QI. Gente que acha que macaco tem QI superior. A África não fala essas coisas. O que o senhor fala? E eu espero que o senhor responda por isso. Esse país da penumbra, que é o país que vocês representam, que faz coisas como essa aqui, lá em Santa Catarina. Olha aqui, aí o Jorginho Melo veio, o governador, para dizer que não é bem isso. Né? Pelo menos um grande livro está aqui. Né? Mas do que é que eu estou falando? Vai.
O governo de Santa Catarina, comandado por Jorginho Melo do PL, determinou a retirada de circulação de 9 obras literárias com a orientação de que sejam armazenadas num local não acessível à comunidade escolar. A lista inclui as seguintes obras: A Química Entre Nós, de Larry Young e Brian Alexander, Coração Satânico, de William Hjortsberg, Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, It, a Coisa, de Stephen King, Donnie Darko, de Richard Kelly, que inclusive no documento foi escrito errado o nome dele, Ed Lorraine Warren, Demonologistas, Arquivos Sobrenaturais, de Gerald Brittle, Exorcismo, de Thomas B. Allen, Os 13 Porquês, de Jay Asher e O Diário do Diabo, Os Segredos de Alfred Rosenberg, o maior intelectual do nazismo, de Robert K. Whitman e David Kinney. O comunicado foi enviado às bibliotecas da rede pública do Estado por meio de um ofício assinado pelo supervisor de educação Valdemar Ronsen Júnior e pela integradora regional da educação Annelise dos Santos de Medeiros. Annelise dos Santos de Medeiros, eu achei que eu tinha falado o nome errado. Em nota, a Secretaria de Educação Estadual afirma que a medida tem como objetivo redistribuir alguns dos títulos das bibliotecas das unidades escolares da região, buscando uma melhor adequação das obras literárias às faixas etárias das diferentes modalidades oferecidas na rede estadual de educação. E aí, num tweet, o Jorginho Melo está dizendo que não está censurando nada, é só para tirar alguns livros que não podem ficar ao alcance das crianças. Nossa, Larissa, eu imagino aquela criança assim de 9, 10 anos falar, eu vou ler o Laranja Mecânica. Aliás, quanto otimismo dessa gente sem saber, né? Achar que esses adolescentes, esses jovens, vão se interessar por livros físicos, né? Isso tudo que o senhor está vendo aqui, eu sei que o senhor não conhece, o senhor nem deve saber disso. Ó, Jorginho, isso aqui, ó. Jorginho, presta atenção. Isso chama livro. L-I-V-R-O. Livro. Olha. Tá? Do Plutarco. Tá? O senhor não vai saber porque é sobre a vida de homens ilustres. Mas isso é livro. A ideia de que é preciso, esses livros não podem... Crianças que hoje têm acesso na internet a coisas absolutamente pavorosas e sem controle, né? E vocês, e o senhor faz parte do grupo que cria dificuldades, né? O senhor faz parte do grupo que cria dificuldades para manter, para criar alguns mecanismos de seleção nas redes sociais. Isso é um absurdo. Isso é uma estupidez. Quem é que está ocupado com isso? Hein? Quem é que se preocupou com esse troço em vez de procurar melhorar a educação no Estado? Isso é de um ridículo ímpar. E eu recomendo, senhor, tente entrar em contato com livros. É uma coisa antiga, mas faz bem para a alma, né? E cuidado por uma hora não propor colocá-los todos na fogueira, né? Não é mesmo?